Olá, bom domingo. Queria partilhar com vocês uma história que me traz muito conforto e muito consolo dentre as narrativas que tratam sobre a passagem de Jesus na Terra. É uma que está situada no livro de Marcos, capítulo 5, e que fala sobre a cura do endemoniado Gerazeno. E eu queria começar refletindo sobre o versículo 5, que diz o seguinte: andava sempre de dia e de noite, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Queria ressaltar três características fundamentais de uma opressão espiritual e de opressão satânica aprofundada na vida das pessoas. Primeiro de tudo, a autodestruição, que é o elemento principal dessa história. Esse homem estava se ferindo com pedras. A gente vê também a falta de paz, de descanso. Esse homem ele vivia de dia e de noite, clamando, gritando entre os sepulcros, e a quebra das relações sociais. Então as pessoas elas deixaram de se aproximar do endemoniado Gerazeno, e ele também não tinha mais condições de construir os seus vínculos de maneira saudável. No versículo 4 diz o seguinte: porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Então, o que as pessoas conseguiam fazer em relação a esse homem, como elas podiam ajudá-lo? A única coisa que elas conseguiam pensar era em prendê-lo para acalmá-lo. Mas o que acontecia é que elas só adicionavam cadeias humanas às cadeias espirituais. E essa não é a nossa missão, não é isso que Jesus veio trazer para esse homem. Muitas vezes, quando nós vemos pessoas com processos de opressão espiritual, nós colocamos sobre essa opressão cadeias humanas, às vezes um discurso moralizador, normalmente centrado na ideia de que aquela pessoa não quer ser ajudada ou de que ela é culpada por tudo que está acontecendo. Por fim, nos versículos 18 e 19, nós temos um momento em que Jesus vai falar com esse homem já curado, já com a sua saúde restituída, já com os demônios afastados dele. Jesus diz o seguinte, o texto diz o seguinte: ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Nesse momento em que grande parte do povo gerazeno estava expulsando Jesus das suas terras, e a gente vê uma imagem muito diferente de outra imagem que caracteriza uma libertação nos textos bíblicos, que é quando o povo de Israel sai da terra dos egípcios, atravessa o Mar Vermelho, do outro lado canta, dança, celebra. Aqui a gente tem o grande libertador do povo sendo expulso. E aí quando esse homem ele quer acompanhar Jesus na contramão do que o seu povo está desejando naquele momento, Jesus ele nos dá o sinal do que é uma vida restituída, saudável, nas bênçãos de Deus, que é uma vida ao lado das pessoas que nos amam e que nós amamos. Então é muito difícil imaginar o sofrimento que essa família foi submetida durante todo o período de opressão espiritual desse homem. E é difícil, mas é gostoso imaginar como foi maravilhoso receber esse homem com a sua saúde restituída, podendo construir relações familiares diferentes e sendo um líder na sua comunidade, anunciando os feitos de Jesus. Então, a gente deseja essa grande narrativa de esperança para iluminar o nosso dia de hoje e para iluminar a nossa passagem pela Terra, que é também um processo de luta espiritual, também é um processo de desafiar um conjunto de opressões instaladas sobre a humanidade. Então, que Deus nos abençoe e nos fortaleça nessa caminhada. Que Deus visite cada dia os nossos espaços de morte e aquelas pessoas que precisam de uma grande restauração e de uma grande libertação.